Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Eu estou aqui para trazer hoje um aulão, uma revisão para você que vai fazer concursos para a área de inspetor de alunos, agente escolar, enfim, né? Então, são algumas questões, temas que sempre caem nas provas aí de inspetor de alunos e nós vamos fazer esse aulão, essa revisão aqui com vocês, né? Que é sempre bom assim antes de uma prova. Esse é aquele vídeo para você assistir perto da prova, se quiser se preparar um pouco antes também. Aqui eu estou colocando um pouco das minhas aprovações, já preciso atualizar essa lista, né? Tem mais algumas coisas aí, enfim. Então vamos lá para a nossa revisão, né? Olha aí, revisão, né? Nossa revisão para o cargo de inspetor de aluno. Eu estou trazendo aqui algumas questões para vocês, obviamente, para que a gente possa comentar aí, né? Então, nós vamos falar sobre ECA, vamos falar, deixa eu diminuir um pouco aqui, assim, para ficar pequeno, para não atrapalhar as questões. Então, olha só, né? Primeiro, começando aqui com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinale a alternativa correta. A. Carol, filha de Mariana, está internada no Hospital Santo Antônio. Sua mãe foi até lá com o propósito de visitar suas filhas, pois os hospitais não são obrigados a permitir e viabilizar a permanência dos pais junto com os filhos internados de noite. Será? 2. B. Fernanda, adolescente maior de 12 anos, procurou emprego na empresa de transportes perto da sua casa. Sua vizinha, mulher estudável, disse que poderia trabalhar desde que fosse registrado em carteira. Será? Pedro e Amanda, por pouco, não se atracaram em decorrência de discordâncias na forma de educar sua filha Patrícia. Em consequência disso, perderam o pátrio e poder sobre ela, e será encaminhada a um orfanato. Sim. E Celina, mãe de Jefferson, 9 anos, e Gabriel, 8 anos, após mudar de bairro, foi orientada por sua cunhada a procurar a escola mais próxima de sua residência para matricular os meninos, pois é direito deles estudar em escola pública perto de casa. E aí, gente, qual dos itens aqui, né, está de acordo com ela? Quais não estão? Né? Vamos ver, vamos analisar. Os hospitais não são obrigados a permitir e viabilizar a permanência dos pais? Claro que são. Né? Tem que estar junto com os pais, portanto, essa aqui já está errada, não está de acordo com ela, obviamente. Né? Então vamos eliminar essa letra A. Fernando procurou 12 anos, procurou emprego, e a mulher disse que ele poderia trabalhar. Não, né? Não, o ECA diz só na condição de 14 anos, na condição de aprendiz. Né? Está lá no ECA. Então, não pode, não pode. 12 anos tem que estar na escola estudando. Pedro e Amanda, por pouco, não se atracaram em decorrência de discordâncias na forma de educar. Em consequência disso, perderam o pátrio poder, né? Será encaminhado. Não, né? Não, claro que não. Para tirar a guarda dos pais, né? Tem que ser algo muito grave, né? Não é assim. O último recurso é tirar a guarda dos pais. Portanto, né, gabarito letra D está correto, né? Após mudar de bairro, foi orientado por sua cunhada a procurar a escola mais próxima de sua residência. Perfeito e de acordo com ECA, é isso mesmo, né? Então, gabarito letra D. Percebe? Uma questão que mostra aí que quais são os direitos da criança e do adolescente. Não está sempre pai e mãe, proibir pai e mãe estar junto, não, né? 12 anos, não, é 14 anos na condição de aprendiz, tá? Na condição de aprendiz. Então, é importante você saber isso. E uma discordância entre o pai e a mãe não dá, não tira, né, a criança para um orfanato, para uma casa-abrigo, nada disso. Isso é o último recurso. Aliás, o ECA tenta de toda forma, né, a legislação tenta de toda forma manter a criança na família, somente quando ela está realmente em risco é que ela é retirada. Né? Olha só,
Artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando igualdade de condições de acesso à permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores. Esse artigo 53, ele cai muito em concurso, principalmente de inspetor de aluno. Então é importante você estar atento aí, ó, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, a criança ou adolescente tem esse direito, né? Também o direito de organização em entidades estudantis, os grêmios, né? As representações dos estudantes. E o acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. E olha esse detalhe, hein? Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica, né? Então, para quê? Não, mãe tem que levar em um lugar, né? Então, a lei, no seu inciso 5 do artigo 53, prevê, né, que irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo têm que estar matriculados, né, na mesma escola, obviamente. Tá bom? Olha aí esse artigo 53, ele não cai, gente, ele despenca nas provas. Vamos ver outro aqui, olha outra questão. Karina, opa, ok, laser, cadê? Karina, por vários dias, escutou sua vizinha brigar e bater no filho Roberto, de 10 anos, quando este voltava da escola. Porém, ontem ela ficou muito preocupada porque eles gritaram muito e o menino pediu socorro pela janela. Hoje ela percebeu que Roberto não foi à escola. Karina pensou muito e tomou uma importante decisão por se tratar de um caso de maus tratos. Ela vai comunicar o ocorrido à Vara da Infância e da Juventude, à Delegacia de Polícia, ao Conselho Tutelar ou ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então está no ECA, né? Nós vimos que essas duas questões elas falavam sobre o ECA. Então, se eu tenho suspeita de maus tratos, se eu tenho suspeita de que está ocorrendo ali uma violação dos direitos da criança e do adolescente, quem eu comunico? A Vara da Infância e da Juventude? Responda aí. Será? Não. A Delegacia de Polícia? Não. Estamos falando do ECA, né? Ao Conselho? Não. Nós comunicamos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança? Não. Nós comunicamos ao Conselho Tutelar. Letra C, de conselho. Então, olha só, gente. Mesmo num caso de suspeita, né? Então, na escola aconteceu uma coisa lá, estamos com uma suspeita de que a criança seja abusada sexualmente. O que nós temos que fazer? Né? O professor comunicar o gestor para verificar a situação e caso pode, né, deve ser informado ao conselho tutelar. Mas, professor, é só um caso de suspeita. Sim, o conselho tutelar é aquele que vai apurar o que está acontecendo. Porque ela também, né, não tem certeza, ele gritou, socorro, mas ela não está escrito aqui que ela, ela viu, ela escutou sua vizinha brigar e bater. Ela não teve a prova ali, material, ela não olhou, não está escrito aqui, né? Escutou, a palavra escutou. Então, ela pode ter escutado sem uma agressão, né? Ela não viu, né? Está escrito isso, mas é uma suspeita dela. Ele não foi para a escola, né? Ela pode ser um caso de maus tratos, então o Conselho Tutelar vai apurar isso tudo, certo? E ela fez correto, letra C, né? Olha só, C, Conselho Tutelar. Vamos ver, olha aqui, ó. Os dirigentes do estabelecimento de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasões escolares, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Eu coloquei o artigo 56 porque ele cai bastante e ele fala da escola. Então, se fosse a escola, maltrato, a gente tem que informar? Sim. A criança chegou lá e disse que a mãe bateu nela. Eu já peguei casos de maus tratos, né?
próprio aluno contou que ele apanhou com fio de celular, né? Com fio e com o carregador junto. Então, ficou marcado as costas, né? Uma verdadeira atrocidade, assim. Isso é maus tratos, né, gente? Outro também apanhou com um fio, né? Fio de cobre. Também ficou todo marcado, sangrando, enfim. Isso é maus tratos, né? Estamos falando aqui de, né? Não, estamos falando de agressão mesmo. E faltas também. Faltas injustificadas, evasão escolar. A escola tem que comunicar ao conselho, porque é responsabilidade dos pais, né? Os responsáveis pela criança, garantir que eles frequentem a escola. Mas não é assim, o aluno está faltando, eu vou lá e ligo para o conselho. Não. Eu vou chamar o pai, chamar a mãe, tentar o responsável, tentar toda hora ali conversar, mandei carta, fiz a busca ativa, tal, não deu jeito, aí sim chama o conselho tutelar. Por isso que é esgotados os recursos escolares. E elevados níveis de repetência, né? A criança repetiu um ano, repetiu outro, enfim, o que está acontecendo? Então precisa também comunicar o conselho tutelar. Bom, vamos ver essa questão aqui. Olha só. De acordo com o artigo 15, a criança e o adolescente têm direito a papapá, papapá e papapá, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto acima. Então, esse texto aqui também está falando do ECA, faltou eu colocar aqui, né? É do ECA. Então, vamos lá. A criança e o adolescente têm direito o quê? A liberdade ao respeito à dignidade, a proteção à vida e à saúde, a educação, o lazer, a cultura, a convivência familiar, a socialização, a assistência material. Então, esse é um tipo de questão até um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela cobra a letra da lei, né? Então, ela está perguntando o artigo 15, perdão. E ela está falando, a criança e o adolescente tem direito a quê? Aí você vê proteção, vida, saúde, educação, lazer, cultura. Nossa, gente, e aí, como é que eu faço? Então, por isso que é importante, quando a gente faz essas revisões, você lê também o ECA, né, os principais artigos que caem nos concursos, para você poder responder, porque esse é um tipo de questão que gera muita dúvida, mas na lei está assim, olha só, gabarito, letra, A, né? Na lei está escrito exatamente dessa maneira: direito à liberdade, direito ao respeito, escreva esse negócio, né? Minha letra já não é aquelas coisas, né? E a dignidade, certo? Dignidade. Então, letra A, né? Proteção em vida. Não, não é isso que está na letra da lei. Né? Isso aqui está garantido. Lazer, cultura, educação, proteção, vida e saúde está mencionado no ECA, mas em outro artigo, né? Vamos ver o que está no artigo 15. Direito à liberdade, ao respeito à dignidade. É o nome do capítulo, tá? Então, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, como sujeitos humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E é importante, gente, porque muita gente diz assim, e essa é uma visão equivocada perante a legislação e perante a sociedade da visão de criança. A gente diz assim, a criança é o cidadão do futuro. Não, a criança já é cidadão. Né? Ela já tem direitos. Não é que ela vai ter, ela já tem. Então, ela já é cidadão. Então, ela não é o cidadão do futuro, ela já é cidadão. Então, ela tem direito, ela pensa, ela tem direito a se expressar, ela produz cultura. Ela é um cidadão. Né? Ela só não tem ali, por exemplo, os direitos políticos ainda. Né? Porque a criança não vota, certo? Nem é votada. Né? Então, mas ela tem todos os direitos. Liberdade, ao respeito, dignidade, certo? Tudo isso é previsto e está lá na legislação. Então, a criança, aquela frase, né? Criança é o futuro? Não, a criança já é. O futuro cidadão? Não, a criança já é cidadão, certo? Portanto,
que tem direitos, né? Bom, vamos lá. Uma questão aqui falando de inspetor de alunos, né? São atitudes corretas do inspetor de alunos. Olha só. A. Proteger determinado aluno ou grupo em detrimento dos demais. B. Abusar da autoridade exigindo silêncio absoluto o tempo todo. C. Achar que alunos não têm vez nem voz, se recusando a escutar suas explicações justificativas. Agir de maneira justa e isenta de parcialidade. E aí, gente? Isso é fácil, né? Tranquilo. A gente já leu o ECA, já leu a Constituição. Então, a gente já viu. Pode um inspetor de alunos, né, que é funcionário público, que deve seguir os princípios da administração pública, né, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? É o LIMP que eu falo, né? Pode ele proteger determinado aluno em detrimento dos demais? Nunca, né? Ele não está agindo de forma a respeitar todos os alunos, certo? Abusar de autoridade, jamais, né? A da autoridade, não. Achar que alunos não têm vez nem voz, né? Jamais. Aí sobrou a letra D, né? Agir de uma maneira justa e isenta de parcialidade, né? Tem que ser imparcial, certo? Portanto, gabarito, letra D de dado. Olha só, D de dado aqui, ó. Né? Também tranquila essa questão, mas é sempre importante a gente estar frisando isso, porque eu não posso ali tomar partido, né? Eu tenho que ser o cara mediador, o inspetor é o mediador, aquele que vai lá, tenta, né, colocar as coisas no controle, né? Tá sempre observando, sempre quando é necessário ele vai lá fazer a sua intervenção, certo? Importante, tem que agir de maneira justa. Olha aqui uma questão sobre primeiros socorros. Então vamos lá. Primeiros socorros, assinale a alternativa correta, né? Primeiros socorros que caem muito aí nos concursos. Então vamos lá. A. Em caso de queimadura, deve-se retirar a pessoa da região próxima à fonte de calor. Feito isso, deve-se avaliar a lesão. Se o dano for leve, recomenda-se lavar o local com água corrente ou colocar compressas de soro fisiológico para reduzir a temperatura do local. Caso apareçam bolhas, elas nunca devem ser furadas. B. Em caso de intoxicações por produtos derivados de petróleo e corrosivos, como soda cáustica, alvejantes, tira, ferrugem, amônia, gasolina, querosene e benzina, deve-se provocar o vômito. C. Em caso de fraturas expostas, deve-se tentar colocar o osso no local adequado. D. Em caso de convulsão, deve-se interferir nos movimentos e colocar objetos entre os dentes da vítima. E aí, gente? Primeiro socorro, estamos falando da alternativa correta. O que vocês acham? Hein? Bom, vamos lá. Tem umas coisas aqui que a gente já vai eliminar de cara, né? Em caso de fratura, jamais, né? Tentar colocar o osso, que isso? Aí você pode piorar a situação da pessoa, né? Porque o ideal é deixar ela numa fratura exposta, tentar fazer os primeiros socorros sem movimentar muito e acionar o quê? O socorro especializado, a ambulância, o bombeiro, né? Enfim, para que sejam tomadas as medidas corretas, né? Jamais tentar colocar o osso no local, não. Aí você pode piorar a situação. Caso de convulsão, deve-se interferir nos movimentos? Não. Colocar objetos dentro? Não, 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 jamais, né? Jamais. Aí você pode prejudicar a pessoa, porque ela pode engasgar e aí ir até a óbito. E aí, gente? No caso de intoxicação, a gente deve provocar o vômito? Bom, será? E o primeiro, em caso de queimadura, né? A gente deve avaliar a lesão, tirar a pessoa da fonte de calor. Se o dano for leve, lavar o local com água corrente, colocar compressas de soro fisiológico. Será? E bolha? A gente nunca deve furar bolha mesmo? E agora? Estou em dúvida entre A e B, professor. E agora, o que eu faço?
Se você estudou, se você já assistiu o vídeo no meu canal, tem aí sobre primeiros socorros, você vai responder tranquilo. Letra A, né? Letra A é o correto a se fazer. Não pode estourar a bolha de jeito nenhum. Tem que se afastar da região de calor, né? Se o dano for leve, lavar com água corrente ou colocar compressas de soro fisiológico, tá? É exatamente isso que deve se fazer. Não, quando tiver intoxicação, jamais provocar o vômito, tá? E aí, o produto vai circular ainda mais pelo corpo, pode causar ainda mais danos, né, à pessoa. Então, chamar o socorro imediatamente. Esse deve ser sempre o procedimento que a gente deve tomar, né? Olha aqui, ó. Tá? Bom, vamos lá. Essa é uma questão que cai muito, que gera polêmica, o povo. Tá? Sobre os primeiros socorros em caso de perda de sangue pelo nariz. O auxiliar de educação infantil poderia ser o inspetor de alunos também, inclinar a cabeça da vítima para trás, orientar a vítima para que assoe o nariz, aplicar compressas quentes sobre nariz e face, afrouxar as roupas na região do tórax e pescoço. Então vamos lá. Aqui, gente, deixa eu falar para vocês, existe aí, às vezes, algumas divergências entre os manuais, tá? Existe. Mas muita gente tem uma tendência, né, de quando a pessoa sangra pelo nariz, a pessoa fala assim, não, tem que colocar a cabeça para baixo, para o nariz, o nariz tem que colocar a cabeça para trás, né? Desculpa, falei o contrário. Tem que colocar a cabeça para trás, inclinar para trás, para não descer, né? Isso não, gente. Olha só, o que acontece? O sangue, a pessoa está perdendo sangue, você coloca para trás, pode ir para o esôfago, né? Então, não. Assoar no nariz também não, porque ali já está com problema, você pode gerar mais força, né? Você faz força, pode os vasos, estourar mais vasos ali, então trazer um problema. Muita gente acha que é inclinar a cabeça para trás, só que ao inclinar, gente, você faz o sangue voltar, né? Então a pessoa certa ela ficar levemente inclinado para frente, né? Cabeça um pouquinho inclinada para frente, para deixar o sangue ir. Não assoar o nariz, de jeito nenhum, nem colocar compressa quente. Tá? Compressa quente também não. Então, professor, qual é? Né? É afrouxar as roupas na região do tórax e tomar as outras medidas que eu falei para vocês, certo? Então, por que, gente? Quando você coloca a compressa quente, qual é a tendência do vaso? É dilatar. Né? Dilatar. Quando você coloca uma compressa fria, mas nem assim, nem a tendência do vaso é, né, diminuir. Por isso que, por exemplo, quando pessoas que gostam de tomar banho frio, aí você sai, né, tal, você vai tomar banho frio, molha a cabeça. É perigoso isso. Né? Muito bom, porque a tendência dos seus vasos da cabeça é, né, e aí, dependendo do fluxo, você pode ter uma veia ali, a pressão ali maior de sangue dá um problema para você, estourar ali uma veia. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Principalmente na cabeça. Então, o correto aqui é afrouxar as roupas, letra D de dado. E muita gente confunde isso. E eu cansei de ver na escola o pessoal inclina a cabeça para trás. E não é, gente. Tem que ser levemente para frente, tá? Só levemente para frente. Não é para ficar também com a cabeça para baixo, não. É só levemente, porque o sangue pode retornar ali e para o esôfago, ok? Então, é isso aqui. E o que é isso? Como a gente chama essa situação de sangramento? Epistaxe, né? O quadro de epistaxe consiste na perda de sangue pelo nariz. Apesar de muitos casos não possuírem causa definida, pode ocorrer por rompimento de vasos, por traumatismo, por diminuição da pressão atmosférica em locais altos, viagem de avião, presença de corpo estranho, fratura da base do crânio, altas temperaturas, né? Então isso acontece muito na escola.
tá aquele calorão, né? A criança na educação física lá, aquela quadra com aquele calor enorme, e aí dá o sangramento, né? Crise hipertensiva, vias nasais ressecadas, entre outros, né? Às vezes também a baixíssima umidade faz o teu nariz sangrar também, né? Então, as vias nasais ressecadas. Uma crise de hipertensão também pode promover aí um sangramento por nariz. É importante também verificar, né, se o histórico da pessoa, se ela tem lá pressão, crises hipertensivas, ok? Então, cuidados aconselhados nessas situações, ó. Manter a vítima calma, em repouso, afrouxar as roupas na região do tórax e do pescoço, sentar a vítima em lugar fresco e arejado, manter a vítima com o tronco inclinado para frente, não inclinar a cabeça da vítima para trás, tudo aquilo que eu já falei. E aí tem os manuais, né, que são os mais de referência, né? Se não houver suspeita de fratura do nariz, comprimir com os dedos as aletas nasais só para tirar, né? Então, fazer aquele movimento assim, ó, né? Não é para assoar, é só comprimir, tá? Aplicar compressas frias sobre nariz e face, não é quente. Veja que na nossa alternativa é compressa quente. Aí eu expliquei para vocês, né? Que a fria, ela faz os vasos comprimindo, né? Faz os vasos comprimir. Monitorar sinais vitais e de consciência, orientar a vítima para que não assoe o nariz pelo menos por 2 horas, caso o sangramento persistir, encaminhar a vítima para um serviço de emergência. Normalmente o sangramento passa, mas se persistir, você tem que chamar, né, obviamente, o serviço de emergência. Isso é sempre recomendado quando há uma situação muito atípica. Então, por exemplo, crianças em escola, bateu a cabeça, chamar pai e mãe. Tá? Ah, mas a criança está bem e tal, está normal, legal. Mas aí chama o pai e a mãe e o pai leva no pronto-socorro ou no médico, tá? A criança bateu a cabeça, está sonolenta, tonta, né? Tá desmaiando, opa, chamar o SAMU, porque aí a criança está em risco, né? Está com confusão mental, por exemplo, né? Se é uma criança que sabe já responder o nome, não está conseguindo responder o nome, enfim, aí sim, SAMU. Né? Uma vez teve uma polêmica lá, eu era supervisor, e uma mulher reclamou que não chamou o SAMU, mas a criança estava super bem, né? Então, sempre que bater a cabeça, é bom levar no médico para verificar, tá? Mas, se a criança está bem, o pai e a mãe podem levar sem problemas, ok? Não é um caso de emergência. Aí as pessoas também têm que entender que o SAMU é um serviço de emergência para aquela pessoa que está ali numa situação que precisa de um atendimento imediato. Que ninguém pode pegar ela e levar no médico, não. Ela está ali com uma situação que exige um atendimento especializado rápido, tá? E às vezes o SAMU, né, dependendo da situação, não é tão rápido, mas é importante entender isso, né? E aí respeitar os protocolos de cada município. Bom, eu vou falar um pouco dessas compressões abdominais, né? Que é a manobra de Heimlich, que é o famoso, a pessoa engasgou, né? Engasgou e tal. E aí, essa manobra que está aqui na figurinha, né? É importante para desobstruir uma criança engasgada. Existe, inclusive, a Lei Lucas, né? Que foi criada a partir do movimento da mãe desse menino. Ele foi numa excursão da escola, acabou engasgando, né, se não me engano, com uma salsicha, um cachorro quente ali, e aí ninguém conseguiu, né, e ele acabou, quando foi socorrido, já tinha, né, muito tempo, enfim, já tinha comprometido, ele acabou falecendo. E essa é uma manobra fácil de fazer, né, e que pode salvar vidas, né? Então, quais são os passos para liberar as vias aéreas do escolar consciente? Olha só, né? Consciente. Neste processo, o escolar pode permanecer sentado ou em pé.
Posicionar-se em pé ou ajoelhado atrás do escolar, com os braços diretamente abaixo das axilas, circundando o tórax do mesmo. É o que está aqui na imagem, né? Tá vendo? Desse jeito. E aí, manter suas pernas levemente afastadas para amparar uma possível queda do escolar. Fechar uma das mãos em punho, encostar o lado do polegar contra o abdômen do escolar na linha média, ligeiramente acima do umbigo. Então, um pouquinho em cima do umbigo, né? Uma das mãos em punho, encostar o lado do polegar contra o abdômen do escolar para fazer, né, o movimento. Agarrar o punho fechado com a outra mão, né? E aí você vai exercer uma série de rápidas compressões para dentro e para cima, para dentro e para cima, na direção da cabeça. Cuidado para não tocar nas margens inferiores da caixa torácica, pois uma força aplicada a essa pode causar lesões nos órgãos internos, né? Continuar as compressões abdominais sequenciais até que o corpo estranho seja expelido ou o escolar perca a consciência. Se ele perder a consciência, aí tem que partir para outras coisas, né? São outras manobras aí. Se o escolar perder a consciência, aí são outras orientações, tá bom? Então aqui a foto, né? Eu não coloquei as outras orientações aqui, mas porque aí já temos aí, pode ser que tem que fazer manobra, né? A pessoa não esteja respirando, aí tem a manobra cardíaca, né? Tem a respiração boca a boca, dependendo do que a pessoa... Mas nesse caso, né, é importante, essa manobra salva muitas vidas, e é importante que aqui nós estamos falando de criança 1 de 8 anos, e quando é bebê existe um procedimento diferente, porque são, e claro, numa criança de 1 ano, a gente tem que ter uma força ali para não causar, né, um ferimento na criança. Tudo sempre tem que ser com treinamento, né, lembrando que aqui, gente, não é treinamento de primeiros socorros, certo? Aqui é só para você entender o que a banca vai te perguntar. Ninguém vai assistir essa aula e vai achar que sabe fazer manobra de Heimlich, né? Isso aí você precisa procurar especialistas, né? Por exemplo, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os próprios médicos que realizam treinamento nas escolas. Por isso que foi criada a Lei Lucas. Ninguém vai sair fazendo aí, eu ouvi o professor falar, eu vou fazer. Não, não é assim. Tá? Não é assim, fica esse alerta aí, né? É preciso treinamento, senão se pode causar um ferimento, enfim, né? Então, por isso que tem esse treinamento. Bom, olha aqui. Então, vamos lá, né? Nos primeiros socorros em picadas de animais peçonhentos, deve-se a identificar o tipo do animal e, se possível, recolhê-lo sempre de forma segura, para que, caso seja necessária a aplicação de um antídoto, essa seja feita de maneira adequada. B. Cortar a ferida e lavar com água quente. C. Espremer a ferida e tentar sugar o veneno. D. Fazer um torniquete no membro que foi afetado. Né? Então, olha só, animal peçonhento. Aí a gente pode ter cobra, pode ter aranha, escorpião. Professor, isso acontece em escola? Sim, às vezes tem escola que é próximo a locais de mata. Pode aparecer um animal peçonhento lá e pode. Trabalhei numa escola que já apareceu, mas não eram venenosos, né? Cobra, escorpião. Apareceu escorpião, né? Sim. Aí vamos lá, gente. Vamos aqui, né? Cortar a ferida. Não, né? Cortar a ferida e lavar com água quente? Não. Espremer a ferida e tentar sugar o veneno? Também não, né? Fazer um torniquete no membro que foi afetado? Jamais, né, gente? O veneno está ali. Como você vai fazer um torniquete? Né? Espremer a ferida e sugar o veneno? Jamais também. Então, qual seria a alternativa? Né? O ideal é identificar o animal. Foi escorpião. Se der para recolhê-lo, ótimo, né? Desde de forma segura. Ninguém vai recolher o animal e pode se... Né? Então, deu para recolher, tal, legal.
aí melhor ainda, tá? Mas jamais fazer torniquete em veneno não pode, né? Pode picar, espremer ferida, sugar veneno, né? Muitas vezes a gente vê lá o cara tentando sugar o veneno. Isso não é um procedimento correto nos primeiros socorros, ok? Bom, então olha o que diz aqui, né? Vamos ver agora o que diz para fazer. Cuidados gerais com tais ocorrências. Ó, lavar o local da picada com água e sabão. Isso aí sim. Manter a vítima hidratada, também é importante. Manter a vítima calma e em repouso. Sim. Não amarrar ou fazer torniquetes ou garrotes no local da picada. Então, está aqui expressamente dito: não pode fazer torniquete. Não colocar, passar qualquer tipo de substância no local da picada. A gente, quando é pequeno, a gente aprende cada coisa, né, gente? Então, queimou, passa pasta de dente. Meu Deus do céu. Né? Cortou, joga pó de café. Não pode, gente, não pode. Né? O que a gente pode fazer sempre ali, vocês viram aqui, é lavar. Né? Então, água e sabão, ok. Não cortar ou furar o local da picada para fazer sangria. Nada disso. Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência, sempre importante nos primeiros socorros. Observar sinais de hemorragia, né? Então, às vezes, o lábio que fica muito branco, a própria cor da pessoa, né? Encaminhar a pessoa para o serviço hospitalar imediatamente e, se possível, levar o animal para que seja identificado e a vítima receba o tratamento específico aqui do Albert Einstein, né? Hospital Medicina. Bom, ingestão. Então, os acidentes mais comuns são com alimentos estragados e contaminados. Isso aí, muito comum, criança, né, principalmente em casa. Então, produtos de limpeza, medicamentos, plantas venenosas, bebidas, inseticidas, álcool, né? Então, já aconteceu do cara pegar garrafa de cloro e tomar, achar que cândida, enfim. Então, os sintomas são os mais diversos: espirro, tosse, sufocação, queimação, diarreia, salivação excessiva, dor abdominal, edema das mucosas, obstrução das vias aéreas, entre outros. Deve-se confirmar a ingestão da substância, bem como identificá-la, né? A vítima deve ser transportada imediatamente ao serviço escolar e, se possível, levar uma amostra da planta, substância tóxica ingerida, para que sua identificação e melhor tratamento a ser aplicado. A observação da vítima é fundamental, pois alguns sintomas podem ser tardios. Tá? Então, aí, no caso de ingestão de alimento estragado, contaminado, produto de limpeza, é procurar imediatamente o serviço médico. Certo? A gente já viu fazer a pessoa vomitar e tal. Né? Não é recomendável. Bom, exemplos de plantas e substâncias venenosas: maconha, caroço de cereja, caroço de pêssego, caroço de damasco, trepadeira venenosa, erva de passarinho, broto de batata, diefenbácea, que é a comigo ninguém pode, aquela planta, né? Loureiro, lírio do vale, coração de Maria, cogumelos, entre os outros, né? Então, são várias plantas aí que, algumas muito comuns, né? Você encontra aí, comigo ninguém pode, erva de passarinho. Então, tem que ter muito cuidado. Porque criança, o que acontece? Criança, né, tem uma fase lá que bota tudo na boca. Então, às vezes, pode ter aí isso. E aí, cuidados que devem seguir em tais situações: cuidados com a segurança do socorrista, para que esse não entre em contato com o produto intoxicante, né, senão são duas vítimas, né? Isso é sempre importante nos primeiros socorros. O socorrista ele não pode colocar a própria vida dele em risco, porque senão a gente sabe que em situações, né, muitas vezes o socorrista vai lá e acaba se arriscando, mas é porque se a gente tem uma vítima, a gente não quer ter duas, né? Não deixar a vítima sozinha, não provocar vômito, lavar a boca com água corrente, não oferecer líquidos e alimentos. Né? Tem gente que fala assim: toma leite, né? Toma leite. Ouviram isso, né?
Transportar a vítima em posição lateral para evitar aspiração de vômito, tá? Obviamente, de lado, né? Para evitar isso, até se a vítima vomitar, né? Vômito involuntário, né? Não provocado, ela não pode aspirar isso de novo, senão pode provocar aí até ela chegar a engasgar, né? Então ela vai de lado, certo? Afrouxar as roupas da vítima para permitir que ela respire melhor, evitar aglomeração de pessoas ao redor da vítima, isso é sempre importante, manter a vítima calma, em repouso, monitorar sinais vitais de nível e de consciência, né? Então, se a pessoa está respirando, se ela está ali com a consciência, o pulso, né? São aí sinais vitais. Encaminhar a vítima ao serviço hospitalar imediatamente. Aí os dados importantes para o atendimento hospitalar: nome e embalagem do produto, quantidade ingerida, tempo de ingestão da substância até o atendimento hospitalar. Essas são informações importantes na condução do atendimento da pessoa. Vamos lá, mais uma questão, falamos aqui de primeiros socorros. Vamos para de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente, exceto, olha o exceto aqui, né? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. B. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 2 a 5 anos de idade. C. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. E D. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E qual é o exceto aí, gente? Qual é o exceto? Dever do Estado e da criança. Professor, estou achando que tudo está certo, né? Tudo. Será? Responde aí. Vamos ver qual que tá, qual que não é no artigo 54. Hã? Vamos ver? Qual que não é? Respondeu? Se você respondeu B, você acertou. Por quê? Obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, progressiva extensão, ok. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, ok. Atendimento educacional especializado, hoje é pessoas com deficiência, mas no ECA ainda está esse termo, portadores de deficiência. Tá? Hoje se usa o termo pessoas com deficiência, por isso que é Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei aprovada, né? Então, aí mudou esse nome, não se usa mais o nome portadores, mas no ECA ainda está portadores. E por que B está errado, professor? Quer dizer que creche... mas olha só, creche não é obrigatório. Aí é que está o pulo do gato. A creche é de 0 a 3 anos, certo? Eu sou obrigado a colocar meu filho na creche? Não. É bom colocar? Sim. É bom, porque a criança, mesmo no período parcial, a criança já vai desenvolvendo, vai interagindo com outras crianças, vai se desenvolvendo, né? Os professores observam, é feito todo um trabalho de educação na creche. Então, desde o cuidar e educar, que são indissociáveis, inseparáveis, né? Então, cantar música, verbalizar, questão da coordenação motora, né? Então, tem todo um desenvolvimento na creche. Mas é obrigatório? Não. Né? Agora, a pré, sim. E a pré-escola, nós estamos falando de pré-escola de 4 e 5 anos. Esse sim é obrigatório. Mas por que está errado aqui? Porque atendimento em creche, né, como um dever. Tá? Não está isso no artigo 54. Não está isso. Tá? Por isso que está errado aí. Creche não é obrigatório. Mas tem que fornecer sim. Mas a pergunta fala do artigo 54 e não está no artigo 54 isso, certo? Mas o município tem que garantir atendimento em creche? Sim, sim. O município tem que oferecer vagas em creche para as crianças. E muita gente confunde uma coisa, gente. É importante falar assim, a vaga em creche, ela é para criança? Sim, obviamente. Mas
ou é para a mãe que trabalha? Primeiro, gente, a educação. Qual é o foco da educação? É a criança. Por isso que uma mãe que não trabalha também pode colocar seu filho na creche. Parcial, porque a creche é educação. Muita atenção nisso. Mas a mãe quer período integral. Se ela trabalha, ela pode solicitar o período integral. Entenderam, gente? Porque senão a gente fica com uma visão de que a creche é para a mãe que trabalha e para a mãe que não trabalha, não. Não. A mãe não trabalha, ela também tem o direito de colocar na creche, porque creche é educação. Creche não é para cuidar só da criança, ficar lá, como era a visão antigamente, porque antigamente tinha essa visão assistencialista da creche. Hoje não. A creche, ela faz parte da educação infantil. Existe toda uma programação, planejamento das atividades com as crianças. Então, ela é educação. Certo? Entenderam isso? Tá? Mas a B está errada porque não está no artigo 54. E o atendimento em creche ele não é obrigatório. Tá? Ele não é obrigatório. Embora o Estado deva fornecer vagas em creche, não é obrigatório matricular em creche. Então, o Estado acaba atendendo a demanda, né, que existe de solicitações, de pedidos, porque nem todo mundo gosta de levar as crianças para a creche. Tem famílias que, às vezes, deixam com a avó, às vezes a mãe não trabalha, fica com a criança e só vai colocar na pré-escola, tá? Mas é bom, sim, a criança frequentar a creche. Inclusive, tem um estudo que mostra que as crianças que frequentam creche têm um desempenho melhor na educação quando elas frequentam a creche, tá? Certo? Ok? Então, vamos lá. Olha só, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito para que eles não tiverem idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio e atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Então, as pessoas com deficiência têm que estar matriculadas na rede regular de ensino, preferencialmente. Olha essa palavrinha aqui, esse artigo cai demais também, né? Bom, olha só essa questão, que versa um pouco sobre ética, tá? Também é um tema que cai aí nos concursos, então vamos lá. A escola, vou colocar o livro aqui, né? A escola, eita, não quer entrar. Aí, vai lá. A escola é um ambiente propício para exercício e aprendizado da ética. Através dela, professores, alunos e funcionários podem obter resultados positivos no processo educacional, melhorando o ambiente de trabalho e aprendizado. A ética está presente em tudo. Portela, 2010, página 107. Afirma que a ética é uma plantinha frágil que deve ser regada diariamente. Trata-se de uma atitude ética no cotidiano escolar. A. Denegrir a instituição fora do espaço do trabalho, depreciando a direção, coordenação e outros, né? Hoje, gente, só para comentar essa aqui, a gente nem usa essa expressão denegrir, né? A gente tem uma educação antirracista. Então, a gente evita usar essas palavras, né? Mas está aí na pergunta porque caiu assim no concurso. Mas a gente evita usar essas palavras, denegrir, a situação está preta, né? Porque são palavras que não combinam com a postura antirracista e também com a educação antirracista. Tá? B. Realizar comentários da ordem pessoal profissional negativo de outro colega de um aluno, questões éticas. Tá? Autoavaliar-se após ano, adquirir experiência para aprendizado que acontece entre si, alunos e vice-versa, e em toda a comunidade escolar. Isolar-se em suas ideias, não permitindo que alguém lhe forneça sugestões para melhorar sua prática e não prestar auxílio ao colega que você necessita. Essa também é tranquilo, né, gente? Não. O que hoje um dos maiores problemas é as relações interpessoais no trabalho. E por isso que é colocado a questão da ética aí, né? Então é importante. E olha só, isso aqui, né, já começa que a palavra já está ruim, né? Então, não, falar mal dos outros, ficar lá, né, fazendo futrica, não é um comportamento ético, certo? Realizar comentários de ordem pessoal, negativo de outro colega, também não. Né? Isolar-se em suas ideias, não permitindo que alguém lhe forneça a sugestão, não, né? Olha,
Então, letra C, né? Autoavaliar-se, anos após ano, adquirindo experiência, né? E refletindo sobre sua própria prática. Isso sim é uma atitude ética. Portanto, letra C, Cortella. Vamos para a última questão, a número 10, que diz o seguinte. Oh, meu Deus. P. Aluno de ensino fundamental tem chegado na escola há dias com muitos machucados e hematomas. O inspetor de alunos suspeita de agressões e maus tratos. Acerca dessa situação hipotética, de acordo com ela, o inspetor de escolar deverá chamar um policial e informar sobre suas suspeitas para que os mesmos tomem as devidas providências. B. Solicitar que o aluno fique em casa até que seus ferimentos melhorem, evitando o constrangimento do mesmo. C. Levar a criança ao atendimento médico próximo à escola de modo a melhorar suas feridas e verificar se há alguma lesão mais grave. E D. Comunicar ao diretor da escola para que esse comunique ao conselho tutelar da localidade que obrigatoriamente deverá tomar todas as providências legais. Então, isso é muito prático, né? E aí a gente sempre fala, gente, aconteceu uma coisa na escola. Eu posso ali tomar uma atitude assim? O que diz o ECA? O ECA tem bem claro. É para chamar a polícia? Não, né? É falar que o aluno fique em casa? Não, até que os ferimentos melhorem? Imagina. É levar a criança ao atendimento médico, só se ela estiver passando mal, de modo a melhorar suas feridas e verificar? Não, não é isso. De acordo com a ECA, não é isso. Tá? Não. É comunicar ao diretor e este deverá comunicar ao conselho tutelar. E o próprio ECA fala isso, de comunicação ao diretor, para não ficar aquela coisa, né, de dirigente da escola, para não ficar aquela coisa, o que acontece, o que eu faço, né? Olha lá, comunicar ao diretor, letra D, e o próprio artigo do ECA já fala disso, tá? E deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O aluno chegou atrasado. É possível impedir ele de entrar? Você acha, hein? O diretor fala assim, não, não entra. Está de acordo com a lei, com o ECA? Não, né? Não está de acordo. Não pode impedir o aluno de entrar na escola, mesmo que ele chegue atrasado. Ah, pode marcar, chamar os pais, fazer uma advertência. Ok, tudo bem. Agora, impedir o aluno, fechar o portão e mandar ele para casa, isso é contrário ao ECA, contrário a qualquer legislação. Porque se acontece um acidente com o aluno, se o aluno sofre um acidente, era para ele estar dentro da escola, não era para ele ter voltado. Então, é possível sim tomar medidas de chamar, dependendo do regimento da escola, dependendo das regras, né, que regem a escola, é possível sim chamar o pai, a mãe, dar advertência, enfim. Agora, mandar o aluno embora? Não. Mesma coisa que impedir o aluno de fazer qualquer atividade por carência material. Também não pode. Tá, gente? Então, só para ficar atento a isso, porque as bancas têm perguntado isso, e eu sei que tem escola que faz isso, né? Aí depois dá um problema danado. E isso aí não é permitido, não é legal, tá bom? Então é isso, gente. É uma revisão para vocês, né? Para ter uma ideia aí, pode ajudar aí você que vai fazer prova nessas áreas. De auxiliar, inspetor, certo? Agente escolar, né? Algumas informações importantes. Até mais, gente. Sucesso aí, bons concursos para todos. Deixe o seu like, seu comentário. Se quiser colaborar com o canal também, tem aí no descritivo como fazer. Bom, um grande abraço, até a próxima.